Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Educação em Foco. Hoje eu estou aqui com a Graziele Soares, pedagoga e psicopedagoga clínica, com muita experiência, além da educação, muita experiência na área clínica também. Estou nos estúdios aqui da Irium, né, Educação. Eles estão nos acolhendo aqui no Rio de Janeiro. Hoje é um programa especial, está sendo gravado no Rio de Janeiro, geralmente a gente grava em São Paulo. Graziele, seja bem-vinda, obrigado por estar aqui. Muito obrigada pela oportunidade, né? É sempre uma honra falar, né, da educação, da clínica, né? Eu acho que quando a gente, não é o clichê, né? Quando a gente trabalha com o que a gente ama, a gente é muito mais feliz. E o que a gente puder, né, dividir de conhecimento, aprender também é sempre uma boa oportunidade. Obrigada. Boa, Graziele. Conta pra gente aí como foi um pouco aí da tua trajetória, como é que você chegou a essa situação profissional onde você mescla a pedagogia e a parte clínica, também a área da psicologia, e faz um trabalho tão interessante aí no setor. Então, o que acontece, né? Eu acho que assim, não tem como você trabalhar com a educação sem você trabalhar com amor, né? Não fica, a gente não consegue sustentar. E eu estou na educação há uns 18 anos, né? E nesse lado da educação, cada dia que passa, eu fui mais desafiada a entender, né, as mudanças, né, os surgimentos das crianças, né, neurotípicas, e eu fui me especializando e entendendo que assim, o aprender tem muita relação com o emocional, né? Nós não somos máquinas, as crianças não são máquinas, então a gente precisa ter sim a afetividade linkada com aprender, com saber. Então, com isso, eu vim do Fundamental 2, ensino médio, né, do Fundamental 1, e em todas as crianças, quando as crianças tinham alguma dificuldade, né, a gente ia olhar o contexto, nunca era só uma questão de aprendizagem, sempre tinha um contexto maior. E aí surgiu a oportunidade de eu ir para a psicopedagogia, né, para entender um pouco da relação do afeto com a aprendizagem, né, das relações, porque todo mundo aprende, né, a gente só precisa entender de qual forma. E aí, com isso, eu fui migrando de carreira, né? Então, assim, hoje eu já tenho aí uns 8 anos de clínica, e aí chegou um momento onde eu tive que optar, né? E aí eu optei por ir para a clínica, depois aí de 18 anos aí em área de coordenação, né? Já conheci também a sala de aula. Então você fez o caminho inverso, meio que inverso, né? Você já estava na gestão pedagógica. Sim. E aí você foi migrando para a clínica. Fui migrando. Por conta dessa tua necessidade de entender melhor como acontecia o aprendizado, como melhorar o processo de aprendizado. Exatamente. A gente vem agora, né, numa vertente de inclusão, né? Eu costumo dizer que a inclusão não é uma novidade. A inclusão, ela sempre existiu, né? A gente tem muitos professores, né, que fazem inclusão há anos. Só ninguém Sim. tinha esse olhar, né? As crianças estavam ali. Os nomes mudam, mas os problemas e desafios geralmente são os mesmos, né? Exatamente. Quantos professores, né, às vezes sem ter o nome de inclusão ou atividade adaptada, inovaram durante todos esses anos porque percebia que tinha um aluno que precisava de uma atenção diferenciada, um olhar, né, às vezes um pouco mais direcionado. Só que hoje, né, hoje existe um mercado, né, e um aumento, sim, de demanda, onde as pessoas conseguiram hoje ter um olhar, e que bom para isso, né? Onde vem uma vertente de especializações, vamos estudar mais, vamos colocar luz, né, para que outras pessoas possam entender e se capacitar. A tua trajetória foi toda aqui no Rio ou você atuou em algum outro estado? Não, sempre fui do Rio, sempre. Os outros estados, a gente sempre para procurar especializações, né? Que às vezes ainda tem algumas que a gente não consegue encontrar no Rio. E aí, assim, os congressos, né? Os cursos, normalmente eu preciso sair para poder me capacitar. Graziele, eu vejo uma polêmica, acho que a polêmica do momento é essa questão da classificação dos estudantes em relação às inúmeras patologias ou distúrbios clínicos ou não relacionados à educação. Dentre essas diferenças que acontecem em função desses, entre aspas, distúrbios, a gente tem a questão do autismo. Sim. E aí, hoje o autismo virou uma grande bandeira de propaganda também. Hoje você vai num shopping, tem até estacionamento para autista, você já tem uma série de leis que regulamentam isso. E, de certa forma,
o autismo, para algumas pessoas, virou algo quase que uma bandeira, e algumas pessoas até se auto-intitulam autistas sem ser, em alguns casos. É uma coisa esquisita isso. Ou se auto-intitulam com TDAH, ou se... Está meio que assim, cada um quer algum tipo de neurodivergência ou de diferença para ser sua e justificar, muitas vezes, defeitos ou diferenças que nem sempre são significantes, até do ponto de vista da educação. E eu acho que misturou um pouco as coisas. Por outro lado, o espectro autista ele ficou muito amplo ao longo do tempo. A própria ciência, os especialistas foram aumentando e colocando para dentro desse espectro uma série de características que antes não eram consideradas do autismo. E agora a gente tem especialistas falando em que esse espectro ficou grande demais, ampliou-se demais, e que, principalmente, a faixa inicial do espectro está um pouco confusa. Né? Eu, antes de vir para cá, para o programa, estava vendo uma entrevista de um especialista americano falando que o nível 1, que é o neurodivergente ali no início, o nível 1, que não precisa de tanto suporte, ele se confunde com uma série de outras coisas que nem sempre deveriam ser caracterizadas como neurodivergência ou autismo, ou etc. Ele até usou uma palavra meio esquisita. Ele disse assim: tem algumas pessoas que são estranhas mesmo. Elas são pessoas diferentes, mas não quer dizer que elas têm algum tipo de neurodivergência ou que vão ter dificuldade sob o aspecto educacional. Qual é a tua opinião sobre isso? Esse espectro realmente ele está exagerado? As pessoas estão classificando demais as outras pessoas, colocando dentro de todo mundo no mesmo balaio, vamos dizer assim, de clínico. Como é que tu vê isso na clínica? Isso realmente está acontecendo? É só impressão minha? E essa discussão é válida ou não? Então, né, eu acho que esse é um ponto muito importante que a gente precisa falar, né? A minha opinião, tá? Minha opinião, eu acho que isso é um problema de saúde pública. Por que saúde pública, né? E, às vezes, também pela falta, né, de crivo, né, das informações. A internet hoje é terra onde todo mundo consegue se achar especialista em tudo a qualquer momento com vídeos curtos. E isso é uma preocupação, né? Então, eu gosto sempre muito de validar. Quem que está falando, né? Quanto que essa pessoa tem de experiência? E acredito, sim, que existam hoje, né? E eu acho que esse é o grande problema. Como a saúde hoje não consegue dar conta, né, da sociedade, de dar o suporte de saúde necessário, todo mundo começa a achar tudo. E, infelizmente, existem os profissionais que são muito dedicados e comprometidos, e existe, sim, a gente não pode negar, um mercado onde faz a bandeira para gerar capital, né? E aí eu vou sair diagnosticando no momento que eu olho a criança pela primeira vez. Existe uma intervenção terapêutica que é muito importante. E eu acredito que hoje o que acontece a gente tem duas soluções, né? Que eu preciso resolver rápido a questão de uma criança. E aí, de repente, se eu tenho esse diagnóstico, está tudo resolvido. E tem um outro caso das famílias que, às vezes, têm a dificuldade de buscar o diagnóstico, porque junto com o diagnóstico vem uma demanda de intervenções, uns custos que não são baratos no nosso país, e essa família tem, às vezes, medo, né, do conhecer e não conseguir dar conta. Então, existe para mim os dois casos. O caso que hoje, infelizmente, as pessoas banalizam, né, que educar é trabalho, né? Criar filho dá trabalho. E eu posso falar com propriedade, por todos os anos que eu trabalhei com educação, que existem, às vezes, questões com crianças que o diagnóstico é só a família que não é funcional, né? A família que é disfuncional. Exatamente. A criança ela precisa de uma atenção, ela precisa de um momento onde a criança... porque filho dá trabalho, né? Eu costumo dizer que é eu acho que esse diagnóstico aí é o principal. Entendeu? Eu acho que a então, maioria. Assim, será que essa criança tem rotina? Será que essa criança tem limite? Será que essa criança tem uma estrutura onde ela sabe que alguém se importa com ela? O quanto que essa agitação... Essa criança é uma criança que vive na tela? Essa criança é uma criança que tem outros tipos de atividades? Então, o que acontece? Às vezes, em alguns momentos, eu já vi vários casos, só precisa de um olhar de assim, uma criança precisa de regras, e aí a família não dá essa regra para ela. Alguns diagnósticos, eles são bem difíceis, né?
Eu tenho uma afilhada que fez um diagnóstico recente, e no caso dela demorou anos. Quer dizer, me assusta às vezes alguns profissionais fazendo diagnósticos em horas. Em horas. É desesperador. Ou menos. Né? De olhar, não, o diagnóstico é esse aqui, o medicamento é esse aqui, você está dentro do espectro tal aqui, e aí a família vai gastar ali horrores com psicólogo, com, às vezes, neurologista, com sessões de fisioterapia, de apoio, de suporte, não sei o quê. Como é que está isso hoje na clínica? Então, Né? Como é que a escola recebe isso? Porque vem, às vezes, um diagnóstico feito de maneira acelerada demais, muitas vezes errado. E aí a escola, às vezes, pode até perceber que o negócio está meio esquisito. Como é que a escola pode, em algum momento, intervir? Você, como uma psicopedagoga da escola, por exemplo, tem como, de alguma maneira, fazer algum tipo de intervenção nesses casos? Como é que funciona esse jogo hoje? Então, é importante falar, né, que psicopedagogo de escola nenhum pode diagnosticar. A gente não diagnostica, a gente orienta e a gente faz as intervenções psicopedagógicas. Então, qual é o melhor caminho que eu sempre faço, né? Que percebeu que a criança está precisando de uma atenção maior, chama essa família para conversar. Mas no caso inverso, que a criança chega com diagnóstico e você percebe esse diagnóstico, parece que não está... Sim. Eu estou falando na situação inversa, porque o que está acontecendo agora me parece que é mais o inverso, porque antes a dificuldade era o quê? A escola fazia a triagem. Sim. Que aí o psicopedagogo tem uma função muito importante nessa triagem, né? De estar observando, junto com o professor, comportamentos anômalos ali que podem indicar algum tipo de distúrbio, algum problema na criança. E não só de ordem neurológica ou psicológica, mas de ordem também até fisiológica, problemas de visão, audição. Isso tudo muitas vezes é detectado na escola pelo psicopedagogo, pelo professor, etc. Mas o que eu estou vendo é o contrário. Às vezes a criança ela não tem problema algum, mas a mãe e o pai acham que tem, porque a moda agora é todo mundo ter algum tipo de distúrbio, e leva para um monte de médico até que consegue um diagnóstico quase que fabricado. Sim. Né? E aí chega na escola com aquele diagnóstico e aí você percebe, peraí, mas essa criança aqui não estou enxergando nenhum tipo de comportamento estranho, ou anômalo, ou fora do normal. E aí, como é que faz? Então, eu costumo dizer que a escola, ela trabalha com a questão não só do ensinamento, ela tem que trabalhar com a questão social também. E, às vezes, é o que você disse, é a família. Você observa que o problema está lá na família. Exatamente. E eu acho que o dever de todo educador é promover a autonomia da criança. Né? E isso a gente precisa trabalhar sempre muito alinhado com a família, que uma criança não está dando conta disso. A escola está percebendo que essa criança está dando conta, é chamar essa família com um registro, falar, olha que legal, não por uma questão de comparação, mas de trazer para a família, porque às vezes a família também não tem esse olhar. Às vezes são famílias que saem muito cedo, chegam muito tarde e não conseguem perceber essa evolução e trazer também. A gente precisa desmistificar que família só tem que estar na escola para falar de problema de filho. Né? A gente tem que trazer essa família também para as evoluções. Olha que legal, ele não conseguia, de repente, ler uma letra cursiva e agora ele está conseguindo. Preciso que você, família, desenvolva isso em casa. Olha, a gente conseguiu aqui que ele conseguiu, que o Joãozinho conseguisse ter autonomia nessa área. A família, não, mas ele não faz. Não, ele faz sim. Até ter registros, sabe? Tipo, não, olha, ele conseguiu sim. Ele faz terapia. A gente pode trocar com os terapeutas. É muito importante que a escola sempre cobre da família, né, essa junção de terapeutas, né, enfim, quem faz a intervenção fora, junto com a escola, porque aí somos duas ferramentas, né, onde abraçam essa criança e traz essa família para a realidade, que assim, na terapia ele está entregando, em casa ele está entregando, na escola ele está entregando, então, família, você precisa estimular também, porque não tem como só um ambiente estimular essa criança. Né? A criança não tem o diagnóstico, mas se ela está apresentando em casa e não está apresentando na escola, o que está acontecendo? Então, e assim, a gente precisa parar de
fingir que não está vendo para não se indispor, né? Eu falo que toda criança que passa por qualquer educador é sua responsabilidade, sim. Então, assim, se a família está sendo ausente dessa criança, se você está vendo que essa criança está sendo negligenciada, você precisa procurar os órgãos que vão defender. Aí você entra num ponto que também eu acho bem interessante, né? Hoje, a divisão de responsabilidade entre família e escola, ela não está muito bem definida como era antes. Então, a família hoje ela está terceirizando mais, na minha opinião, o que deveria ser responsabilidade dela. Aliás, na minha concepção, a maior responsabilidade é sempre da família. A família deve ser a grande responsável pela educação dos seus filhos. Porém, agora a gente tem uma inversão. A família paga, às vezes paga muito caro, você tem escolas hoje de alto padrão, etc., para que aquela escola faça o trabalho que ela não faz, né? E isso é muito perigoso para a escola, inclusive. Para a sociedade, no geral, né? Para a sociedade e para a própria escola, que assume, às vezes, de maneira implícita, essa responsabilidade, né? E eu vejo hoje que algumas escolas de alto padrão, e eu tenho entrevistado muitos diretores de escola ou fundadores de grandes escolas, eles têm me falado justamente isso. Olha, a gente tem deixado claro hoje para a família até onde a gente vai. Porque, se não deixar claro, a responsabilidade era implícita, né? O que não é falado é contigo, né? E muitas coisas hoje a família culpa a escola justamente porque terceiriza isso. E a escola, em muitos casos, ela é escolhida por motivos que eu acho que não são critérios interessantes, né? Então, por exemplo, muitas vezes a família escolhe a escola porque a escola fica perto de casa, por exemplo. Verdade. Sei lá, nos Estados Unidos é o contrário, você escolhe a casa que você vai morar de acordo com a qualidade da escola que fica perto. Então, você olha a lógica do americano. A escola é que determina onde eu vou morar, não é eu vou determinar a escola porque eu moro em tal lugar, né? Então, são critérios muito diferentes. E as famílias, às vezes, o critério que ela usa como de menor importância é se a escola tem uma boa qualidade de ensino, se ela vai ter condições de aplicar aquilo que ela está prometendo fazer. Como é que você vê isso hoje nas escolas? O que a escola pode fazer para traçar uma linha vermelha e dizer, olha, daqui para cá é contigo, pai e mãe, daqui para cá é comigo? E o que a família, e qual seria a tua recomendação para uma família que está buscando uma escola para o seu filho? O que é que ela deve buscar na escola? O que acontece, né? Eu acho assim, me preocupa as escolas que não se indispõem, né? Me preocupa demais. Aquela escola que tudo pode, que está tudo bem. Que às vezes a escola tem que comprar a briga, né? A gente entende que existe um sistema capitalista e que as escolas precisam se sustentar, ponto. Isso é inegociável. Mas a gente também precisa entender, né, que assim, a escola ela é uma extensão da sociedade e a gente já vive isso, né? Os pais, os responsáveis gerais, eles precisam entender, e eu sempre falei isso, tanto nas reuniões com os responsáveis, quanto em atendimentos individuais, que os filhos só são as pessoas mais importantes do mundo para você. Na sociedade, ele é e ele tem direitos e deveres. Então, quando você tem uma escola, né, onde você sabe de várias questões disciplinares, que tudo bem sempre, isso me preocupa. Por quê? Se a escola está preocupada em não perder número de aluno e está negociando algumas coisas que precisam ser padrões, tem alguma coisa errada. Porque ela não está respeitando o limite desse profissional, porque esse professor ele é obrigado a aceitar tudo, porque ele não pode perder aluno, e ela não está te ajudando, como escola, que tem uma responsabilidade social ali, a moldar a sociedade. Então, assim, eu, né, até costumo dizer, eu tenho 2 filhos, né, e eu estou muito mais preocupada hoje com o tipo de ser humano que os meus filhos vão ser do que simplesmente pela questão pedagógica. Porque a questão pedagógica é óbvio que a gente vai procurar sempre o melhor ensino, mas se eles não forem boas pessoas, o que vem agregado pedagógico não vai fazer diferença, porque eles não vão saber fazer bom uso. Sim. Então, acho que a gente tem que trabalhar com regras.
entender que a escola não é dentro de casa. Às vezes as famílias permitem que os filhos façam tudo dentro de casa, e se a escola não permite, a escola está errada. E não é assim que funciona. Você manda na sua casa. A escola tem uma regra, né? Tem todo um projeto político para se cumprir, e a família precisa entender que é ela quem se move a escola. E esse é um sintoma de que a família escolheu a escola errada. Sim, né? Porque escolhe às vezes pelo preço e nem sabe qual é a parte pedagógica. Não, e até os valores, né? Que a escola... Porque, primeiro, eu acho que a escola que tenta captar alunos de todos os tipos, de famílias com características diferentes, enfim, que tenta pegar o mercado, 100% do mercado, ela não vai conseguir pegar 100%, porque cada escola tem um mercado específico para ela, de acordo com suas características. Tem escolas confessionais, que têm valores cristãos, tem escolas que não têm valores cristãos, tem escolas que estão mais ligadas à questão da disciplina, tem escolas que estão mais ligadas a não disciplinar e deixar a coisa meio caótica. Existem métodos pedagógicos que vão para um lado e que vão para o outro. Exatamente, né? Existem os extremos. E o do meio, e tem as do meio, tem escola para todo tipo, principalmente no setor privado. Então, você tem um cardápio de escolas e cada escola se encaixa melhor para uma ou outra família, e aí eu não vou julgar o que é melhor ou o que é pior, porque, inclusive, algumas dessas escolas não vão dar muito resultado. Mas o que me preocupa é no setor público. No caso do setor público, não há essa pluralidade de escolas. Né? O modelo do setor público ele é engessado, é um modelo único. E a família que não tem condições de pagar uma escola, ela perde também o direito de escolha. Sim. Né? Porque, primeiro, ela vai colocar o filho na escola que é da região dela, né? da micro-região dela, então ela já fica restrita àquela escola. E isso quer dizer o quê? Que ela não consegue nem escolher a melhor escola. Ela fica na prisão da micro-região e dentro dessa prisão da micro-região ela não vai ter nenhum tipo de escolha em relação ao tipo de escola ou a metodologia que a escola utiliza, porque é tudo igual. Sim. Isso é complicado, né? É um desafio, né? Mas, assim, eu vou te falar, até pelas experiências de escolas, eu tenho alguns pacientes, né, que eles estudam em escolas públicas, tá? E vou te falar que são as escolas que eu frequento, que têm mais regras e que conseguem ser mais moldadas na questão disciplinar. Eu concordo que até tem escolas públicas muito boas. Agora, na questão do conteúdo, que eu acredito que é o que você está falando, né, na questão da forma pedagógica, as famílias, infelizmente, ficam aquém. A gente sabe que é uma realidade, falta de professor. Não, mas eu não estou falando da qualidade. O meu ponto aqui é a pluralidade. Ah, sim. Né? Então, se você tem dinheiro, eu quero matricular meu filho na escola católica. Eu não quero meu filho na escola católica, eu quero meu filho na escola presbiteriana, porque lá tem os valores que a minha família prega. Eu não quero meu filho numa escola com nenhum tipo de religiosidade, eu quero uma escola completamente ateia, contra a religião. Vai ter essa escola também. Eu quero uma escola bilíngue, que foque no inglês, eu vou ter essa escola. Eu quero uma escola que foque no chinês. Aqui no Rio deve ter, São Paulo deve ter. Então, o que eu estou dizendo é que no setor privado, você tem uma pluralidade de ideias, de metodologias, de enfoque escolar, de valores, que no setor público isso não vai acontecer, porque ele é centralizado, é um único método para todo mundo. Você vai ter pequenas variações entre estados, entre alguns municípios, mas é tudo igual. Eu não estou falando que é ruim ou é bom. Você vai ter escolas públicas muito boas, escolas públicas muito ruins também. Sim. Nesse sentido, há pluralidade, de ser bom ou ser ruim. Tem boa, tem ruim, tem mais ou menos. Mas, em termos de variabilidade de metodologias, de princípios e valores, não existe. Não existe. E aí aumenta ainda mais a demanda dessa família, né? Porque se eu não tenho uma escola que vai me ajudar a afirmar os valores que eu acredito, eu tenho que fazer um trabalho dobrado. Principalmente quando a gente entra ali no Fundamental 2 e ensino médio, onde as crianças, na sua maioria, já vão sozinhas, né? Já tem núcleos de amizades. E aí, é o que eu costumo dizer, a autonomia para adolescentes precisa ser vigiada. Não está tudo bem, mas já tem 15, 16 anos...
Se você é responsável por ele, você precisa vigiar. Porque você imagine um adolescente que tem uma família super rígida, super certinha nos valores, disciplinada, horário, e aí ela vai para uma escola pública que não se encaixa, que tudo que tá meio descontrolado, que tem um ponto de droga na frente da escola, que o diretor ele não está meio nem aí, a coisa está rolando solta lá dentro. Você imagina o choque que esse jovem tem de ter essa família estruturada e chegar nesse caos. Ou vice-versa, de ser uma família mais liberal, meio solta, e vai para uma escola rígida. Essa falta de pluralidade gera um pouco disso, esse deslocamento do aluno, né? De valores. O aluno em casa vê uma coisa, na escola ele vê o inverso. Como as famílias mais pobres não têm como escolher aquilo que melhor se adequa a seus valores, sim, ela fica refém, às vezes, dessa situação. Né? Total. E aí a gente tem um aumento dos casos até de bullying, né? Isso. Porque você não se encaixa, porque você é o careta e a pessoa não vai ficar, às vezes... a criança ainda traz, às vezes, até mais do que um adolescente, que a maioria dos adolescentes hoje, né, na nossa rede pública, eles sabem qual é a realidade financeira da família, sabe o quanto é ali desafiador para a família já manter uma casa. E muitas das vezes, né, numa quantidade de mães solos, né, às vezes eles vão assim, não vou levar mais uma questão para minha família, e aí começa a sofrer na escola porque são os choques de realidade do eu preciso me adequar para pertencer, porque a adolescência traz essa necessidade, né, eu quero pertencer, eu quero estar no meio, porém eu tenho um choque de toda a minha história batendo de frente. E aí a gente tem hoje um grau de um aumento, né, de crianças depressivas ou que se trancam mais, cada vez mais procurando mais os eletrônicos, porque lidar com o outro diferente é muito difícil, às vezes o meu jeito não é aceito. Então a gente acaba, né, que a falta da diversidade escolar, né, na questão de metodologias públicas, né, a gente gera várias outras ramificações de problemas que acaba hoje, né, com o quê? Com foco na saúde mental, né? Já que você falou em alguns momentos aí sobre telas e uso de eletrônicos, etc., qual é a tua opinião sobre isso? Hoje tem aí já... acho que o Rio foi pioneiro nisso, né? Não lembro agora quem foi, se foi o prefeito que proibiu, ou foi o Estado, acho que foi o primeiro a proibir o uso de celulares nas escolas. Eu venho falando de tela já há muitos anos e na época que eu comecei a falar sobre isso eu fui execrado, porque Imagino. Eu comecei a falar isso antes da pandemia, e aí veio a pandemia, o processo de uso de telas fortaleceu muito, e continuei falando na pandemia, e dizia que, olha, quando acabar a pandemia todo mundo vai voltar para o papel, e o pessoal falava, você é louco, ninguém vai voltar para o papel, o mundo agora é digital, o mundo agora... E aí países como Suécia, Finlândia, Inglaterra... Eu fui na Inglaterra há 2 anos atrás, visitei várias escolas, e eu fui numa escola de ensino fundamental e perguntei ao diretor, tem alguma tela aqui? Não, a única tela que a gente usa é a lousa do professor, que lá as lousas eram aquelas lousas... inteligente. Acho que ao ver o professor inglês utilizar a lousa, que é um professor super bem treinado, fez sentido, né? Porque a lousa faz com que o professor perca muito menos tempo na aula. Ele otimiza, né? Está tudo pronto, então e o professor treinado, ele já vai direto ali, então ele quase não fica de costas para os alunos, ele está o tempo todo olho no olho trocando com os alunos, então a aula é outra. Eu acho que ele ganha ali talvez 40%, 30% do tempo da aula só porque tem a lousa. Então é fantástico. Então como eles estudaram isso e viram que a lousa dá essa resposta positiva, então eles aplicam a lousa. Mas todos os computadores que eles tinham na pandemia, usaram na pandemia, todas as telas, ele me abriu uma sala, estava tudo jogado lá, né? Isso aqui vai tudo para o lixo, não mais isso aqui não serve para educação. Então, no Brasil, teve esse oba-oba das telas na sala de aula, e aí, depois que a ciência veio e já bateu o martelo, olha, isso ferra com tudo. A Suécia, se eu falar a memória, não sei se foi a Finlândia ou a Suécia, fizeram estudos mostrando que o QI diminuiu.
Então, quando eles verificaram que o uso de tela reduzia o QI dos alunos, opa, joga fora tudo, tira a tela vamos voltar para o papel. Qual é a tua opinião sobre isso? Eu já emiti aqui várias vezes minha opinião. Acho que o uso de tecnologia dentro da sala de aula ele é muito limitado. Sim. Fora da sala de aula, não, ele é bem amplo. Produção do professor, produção de conteúdo, produção fantástico, IA, dá para usar um monte de coisa. Mas dentro da sala de aula, o cérebro ele entende melhor o analógico. Quanto mais analógico, mais você faz o cérebro funcionar e treinar. Mas em relação às patologias, né, aos distúrbios, aos impactos emocionais e psicológicos, qual é a tua opinião sobre isso? O que é que a ciência aí já fala sobre isso? Então, eu sou uma pessoa também que eu tenho lá minhas ressalvas com a tecnologia, né? A gente não pode abrir mão dela, ok? Eu entendo da facilidade de processos, mas falando, eu acho que tem duas vertentes que eu queria abordar nessa questão. Uma, a gente vai falar da parte típica, tá? A sala de aula tradicional. Na sala de aula tradicional, você usar uma projeção, né, um data show para ganhar tempo, né, e ter mais tempo de explanação do conteúdo e da troca do professor, eu acho excelente. Ok, a gente está otimizando o tempo. O aluno, quem está usando essa tela? O professor, que é formado, que já sabe estruturar um texto, que já sabe domínio de grafia, ok ele usar. Não, e o aluno, ao olhar para essa tela, ele está com o caderno escrevendo. Sim, né? Agora a gente não pode, porque tecnologia exige uma responsabilidade, existe uma maturidade para você saber usar essa ferramenta. E eu sempre falo muito disso. O problema não está na tecnologia que o adulto utiliza para passar esse ensinamento. O problema está eu pegar essa tecnologia e entregar na mão de uma criança que não tem essa maturidade. Sim. E aí, se ela não tem essa maturidade, obviamente, como qualquer um, vai buscar para motivos de prazer, de distração. E a tela gera descargas químicas absurdas já. Sim, dopamina, sim. etc. E aí, assim, você quer que a criança pegue e tenha a mesma maturidade que o adulto, que teve todo um processo. Que também, às vezes, não tem, né? Sim, por isso precisa tem adulto aí que passa 6, 7 horas com tela. Ah, mas aí é um mal da geração que a gente precisa, né? Hoje em dia, eu até acho que as pessoas têm começado a ter mais esse olhar. Mas, realmente, tem pessoas que vivem no celular e não conseguem mais, que perderam a habilidade de trabalhar com o social, né? Não consegue perceber o outro do lado, né? Para mim, chega a ser um crime quando, assim, você está numa casa onde os pais se comunicam, os responsáveis se comunicam com os filhos pelo celular, porque não quer se dar o trabalho de sair no quarto para buscar uma água na cozinha. Isso, para mim, é inadmissível, né? E aí você mexe não só com uma questão de relacionamento, você também está mexendo aí numa questão até em questão física, né? É a questão do controle remoto. Antigamente a gente levantava para trocar o canal. Então, assim, na aula tradicional eu entendo o quê? Que as crianças precisam produzir. E tem coisas que a gente pode inovar o mundo, mas tem coisas que é o beabá que funciona. Eu fui no Ceará uma vez conhecer um método de ensino, porque lá era uma das escolas que mais aprovavam em Olimpíadas Internacionais. Fui lá, vamos descobrir qual é o pote de ouro. O pote de ouro é uma sala com biombos onde as crianças ficavam horas ali estudando e produzindo. Era cálculo ali, ó. O professor Pierluigi, eu não sei se vocês já ouviram falar dele, ele faleceu já há algum tempo. Ele tem vários vídeos no YouTube aí, quem quiser puxa lá, professor Pierluigi. Ele dizia o seguinte, que a gente aprende estudando e a aula é o inverso de estudar. Então, isso quer dizer o quê? Que a gente não se aprende na aula, se aprende estudando. E estudar é o inverso de assistir aula. Por quê? Porque estudar ele é um processo ativo. Sim, você busca o conhecimento. E é individual. Então, é você sozinho, ativamente buscando o conhecimento. Já o assistir aula é passivo e é coletivo. Então, você não está sozinho, você está coletivamente ouvindo passivamente, ou vendo, ou, enfim. Então, isso não gera aprendizado. O que gera aprendizado é a reflexão. E o que é reflexão? É o pensar constante. Quanto mais tempo você pensa numa coisa, mais você aprende sobre ela. Só que o que é que a tela faz? É informação rápida. E você não reflete. Não. A sua capacidade de refletir vai para o saco, né? E eu costumo falar para os pais dos meus pacientes que mas ele está estudando 3 horas. Tá, mas o que ele produziu?
Não é sobre a quantidade, é sobre a qualidade. E várias vezes em orientações de alunos eu falo assim, ó, se a gente está com uma dificuldade, vou te dar um exemplo aqui, uma criança com dificuldade de matemática. Graça ficou 3 horas estudando matemática e tal, o que ela produziu? Não, mas a gente escolheu. É melhor que você chegue assim, olha, eu quero que você faça esses 10 exercícios. Se vai levar 20 minutos ou 1h30, ok. Eu só quero que você produza. Você faz muito isso, Graziele, trabalhar ensinando as pessoas como estudar, as crianças como estudar? Sim. Na verdade, a psicopedagogia tem essa vertente, né? Qual é a minha questão? É uma das vertentes. Exatamente, que todo mundo aprende, só que a gente precisa entender como. Tem crianças que vão aprender muito mais com a questão mais lúdica, né? Com material mais concreto. Ela precisa ali de um apoio visual para poder registrar. Tem outras que não. Tem outras que a gente vai precisar de mais tempo, outras com menos tempo. Família, a gente precisa organizar esse espaço. Às vezes a questão, eu costumo falar que a gente precisa entender as funções executivas. Porque tudo agora é falta de atenção. Porque não tem atenção. Porque não tem atenção. Às vezes não é que a criança não tem atenção. Às vezes a criança não sabe planejar. O problema dela é da dificuldade do planejamento. Como ela não consegue se organizar, ela não consegue montar um ambiente onde ela consiga parar. Porque se ela estiver num ambiente estruturado, ela consegue prestar atenção e intervir. Às vezes ela não consegue planejar, às vezes quando ela consegue planejar, ela não tem às vezes um ambiente próprio em casa para ela se concentrar. Aí quando tem um ambiente próprio para se concentrar, ela não tem disciplina para passar aquele tempo fazendo aquilo que ela planejou fazer, né? Então, assim, tem a questão do planejamento, tem a questão da memória de trabalho, a gente tem várias questões que precisa organizar. Aí, ok, a gente conseguiu que a criança se planeje e tem uma questão de atenção. Aí você coloca a criança para estudar com 750 canetas coloridas, com não sei quantas, a toalha da mesa extremamente estampada, com várias informações. E aí, assim, tem alguém ouvindo uma música no som atrás, né? A criança ter que organizar esse corpo para focar ali é muito difícil, realmente. Então, uma das orientações que a gente faz é sempre orientação com família, porque no 1-a-1 do consultório a gente consegue ver o que funcionou, mas a gente precisa replicar esses processos em casa, nos outros ambientes. Às vezes é numa casa de vó que fica com a criança, que olha, quando for estudar, põe uma toalhinha lisa na mesa, ou se puder, estojo, sempre com lápis e borracha. A caneta colorida que todo mundo tem está ótimo, mas põe no estojo à parte, porque aí, de repente, naquela hora de pintar é o momento. Isso não deveria ser algo mais institucionalizado nas escolas, essa coisa de ensinar a estudar? Acredito que sim. E eu costumo dizer que isso é muito da vertente de gestão, né? Eu vou te dizer que em todo o período que eu trabalhei com coordenação, isso era a minha pauta principal da reunião de pais. Sim, de assim, na minha visão, eu acho que deveria ter uma carga horária específica, não sei quanto de carga horária, isso aí é com vocês que são especialistas nisso, mas teria que ter uma carga específica só para isso. Gente, orientação de estudo. Orientação de estudo. Existia isso antigamente, né? Nas escolas mais antigas. A gente tem muito isso. Hoje em dia a gente não tem tanto o mercado de pré-vestibular, né? Mas eu fui da época que eu trabalhei numa rede de pré-vestibulares. E a gente fazia tudo muda de nome, né? Hoje tem consultoria. Exato. É mais individual, mas antigamente, por exemplo, como tinha as monitorias, os cursos ofereciam mais monitorias, eu trabalhei durante anos fazendo estudo orientado, que era ver ali. Eu estudei em escola confessional, no Marista, então eu não sou novinho, né? Eu sou mais velho, então quando eu estudei ainda existia orientação de estudo. Isso. Você tinha reuniões era uma psicopedagoga, que ela dizia mais ou menos, olha, como é que ela perguntava como é que era a minha vida, né, meu dia. Então vamos fazer o seguinte, nessa hora aqui você faz isso, vamos organizar. Ela organizava tudo para me orientar sobre como eu deveria estudar para ter o melhor desempenho. É uma coisa tão, entre aspas, tão simples de ser feito e não é feito. Né? E caiu no esquecimento. Porque assim, eu falo que o estudo orientado, né, enfim, qual nome a gente vai dar, ele não precisa ser bonito, ele tem que ser funcional. Isso. Não adianta você ter uma grade curricular, como hoje a gente tem numa sociedade, onde os filhos viraram bibelôs, onde eles têm que fazer 500 atividades. Né? Tudo muda de nome. Exatamente. Você pegar avaliação continuada. Antigamente era sabatina. Então, exatamente. Não mudou, é a mesma coisa. E assim, mas a importância crianças precisam de rotina, organização e direcionamento. Isso não muda.
Aí vem uma coisa que, não sei se você vai concordar comigo, mas é uma coisa que eu acredito, é que a criatividade ela vem da disciplina. Parece um contrassenso, mas não é. Porque se sua vida estiver caótica, sem planejamento, sem organização, sem horário para você fazer as coisas, não vai sobrar espaço para você ser criativo. Porque você vive apagando incêndios. Você está o tempo todo apagando incêndio. E você está ansioso porque você não consegue produzir direito, você tem que fazer as suas entregas, mas está tudo tão caótico que você só fica com ansiedade, com a sensação de impotência, de que você não é capaz e o tempo todo apagando incêndio. Isso acontece com adulto na vida normal, imagina uma criança. Hoje em dia, muito mais do que a gente gostaria. Né? Agora, se você tem disciplina para acordar naquele horário e você executar aquilo que você planejou nos horários, tudo direitinho, vai sobrar tempo para reflexão e para você criar coisas. Sim. Né? Então, a criatividade ela vem da disciplina e não são coisas opostas. Muitas escolas tratam a disciplina como uma coisa anti-criatividade, como se uma escola disciplinar, né, uma escola mais que cultiva a coisa da disciplina, ela fosse contra o cultivar a criatividade. E aí vem algumas metodologias mais construtivistas que trabalham mais no caos, né? E aí vem estudos mostrando que isso aí não funciona muito bem. Primeiro tem que disciplinar o negócio e organizar, né? Eu concordo com a parte que o caos, né, ele não é produtivo. E a ansiedade, né, do estar sempre entregando atrasado, isso é para tudo, principalmente para as crianças. Nós moldamos, né, as nossas crianças. Então, a disciplina, ela faz sim. E além da disciplina, eu também acredito muito que é uma coisa que está em extinção hoje em dia, que o ócio também é importante. Sim. A gente tem hoje uma geração de crianças que tem 755 compromissos, porque aí acorda e vai para a escola, vai para a natação, vai para o inglês, vai para o futebol, vai para... Mas quando você fala ócio, é ócio mesmo. Ócio mesmo. De não ter tela, de não ter nada, é você ócio, pensar, você... O ócio na primeira infância, a criança brincar mesmo, do construir, né, do imaginar, do que assim, a criança está sem tela, a criança está sem que está produzindo, sem... Porque assim, mas as atividades extras são importantes. São muito importantes, eu não sou contra elas, não. Só que a gente precisa entender que também nas atividades extras, essa criança não está sendo só criança, ela também está sendo direcionada. Em qual momento ela está produzindo de toda a informação que ela recebeu? Em qual momento ela sozinha, para aprender, ela como tá você digerindo falou, tudo, né? como você falou, em qual momento ela reflete sobre tantos os conteúdos, né? Se essa criança faz aula de teatro, em qual momento ela consegue, sem direcionamento, sem ter que produzir ou entregar alguma coisa, tá com os brinquedos dela ali, colocando em prática o que ela percebeu, né? Sem ter que, não, porque esse aqui eu tenho que entregar tal resultado. E aí a criança, ela precisa de um tempo de ser criança para ela poder aprender. Porque senão a gente fica bombardeando com várias informações. 4 horas na escola, inglês, futebol, luta, dança, tudo mais. Chegou em casa exausta, ela foi dormir. Essa criança, ela precisa de convívio social para trabalhar com os pares, toda a informação e colocar em prática. E ela precisa do momento dela com ela. Sim. Né? E você tocou no outro ponto aí, que é a história do brincar, né? Na pré-escola, no ensino pré-infantil ali, existe uma discussão muito grande entre pedagogos também sobre o que deve ser feito. Existe uma corrente na pedagogia que fala que ali a criança tem só que brincar. Já tem uma corrente que é mais científica que fala, brincar tudo bem, a criança você tem que colocar processos mais lúdicos, etc, etc, mas não existe brincadeira sem uma finalidade. Direcionamento, função, né? Uma função, né? Cada brincadeira no pré-escolar, ela é direcionada para que a criança tenha contato com alguma coisa, que ela descubra alguma coisa, que ela compreenda alguma coisa. Então, são brincadeiras, na verdade não são brincadeiras, elas são métodos didáticos, lúdicos, Sim. que têm uma finalidade de aprendizado também. Tanto é que nas creches, né, que são muito bem estruturadas, você tem um currículo do pré-escolar, do infantil. E a função desse currículo é você preparar essa criança para a alfabetização.
Não é alfabetizar, que aí é outra história. Sim. Mas é preparar a mente dessa criança para o processo de alfabetização. Porque já há estudos também mostrando que alfabetizar antes demais também não pode ser que não seja uma coisa muito boa. Você antecipar a alfabetização. E aí eu visitei muitas escolas e pré-escola também. E eu fui em uma creche, né, numa pré-escola em Sobral. Eu fui ver o case de Sobral, se você foi lá no Ceará. E lá em Sobral, toda essa parte de currículo é muito organizada, etc. Existe um turismo educacional que vai professores e gestores para lá todas as semanas. Tem até caravana que vai para Sobral para conhecer lá. Eu conheci o secretário, mas eu fui sozinho. Conheci o secretário, conheci várias escolas. E nessa pré-escola, tudo era planejado nos mínimos detalhes. De como eram feitas as intervenções, o objetivo da aprendizagem de cada intervenção, o treinamento dos professores ali, como é que lidar com aquela criança. Resultado, Sobral, praticamente 100% das crianças são alfabetizadas dentro do tempo normal. Né? É um case da educação pública mundial. As escolas de Sobral têm um desempenho internacional, não é mais de Brasil. E Sobral não é uma cidade tão pequena, porque geralmente quando você vai ver esses cases do Brasil, é uma cidadezinha com 1.000 alunos, com 500 alunos. Não, Sobral tem milhares de alunos, é uma cidade razoável. Então, é um case de muito sucesso. E já fui para outras pré-escolas de outras cidadezinhas ou de outras cidades maiores que eram o inverso de Sobral. Não, aqui é só brincar. Né? Como é que tu vê isso? Então, eu acho que tudo em excesso não funciona. Me preocupa muito, às vezes, a questão do tipo assim, ou eu sou só... O radicalismo me preocupa, né? Eu acho que a gente não pode ser radical. Primeiro que a gente está tratando de seres humanos. Eu acho que, assim, eu não sou a favor do só brincar. Por quê? Porque aí você fala para a criança, no primeiro contato da escola dela, que ela pode só brincar durante 4 anos, que é a educação infantil, aqui no Rio, né, por exemplo. A gente está falando de MAT 1, MAT 2, pré-1 e pré-2. Aí eu chego no primeiro ano, eu estou mudando a criança de ambiente, eu estou mudando a criança dos perfis de professoras, né? Eu estou mudando de material, eu aumento absurdamente a cobrança dessa criança e eu quero que tudo que eu poderia vir apresentando para ela, ela me entregue no primeiro ano. E aí eles começaram a esticar a alfabetização até o terceiro. Mas agora só termina no terceiro ano. Só que se a gente pega a nossa grade, o terceiro ano já tem textos homéricos, assim, enormes. O que é preconizado hoje é que até o segundo tem que estar alfabetizado. Aqui ainda se defende que muitas das escolas... aqui ainda tem muitas escolas aqui no Rio, né? Que até o terceiro ano se finaliza... É uma esticada, inclusive, que impede o recebimento de recursos, né? Porque a maioria dos recursos atrelados à alfabetização, eles estão vinculados para que você, até o segundo ano, você alfabetize. Aqui nas escolas privadas, você vai pegar aí crianças numa grande quantidade, vou te falar pelo nicho que eu atendo, tá? Que no terceiro ano ainda não dominaram a alfabetização, que é uma preocupação absurda. E aí, quando você vai ver o histórico, como foi essa educação infantil? Pré-escola foi o que foi sem direcionamento. Então, assim, eu não digo que você vá alfabetizar no pré-2 ou no pré-1. Não estou falando sobre isso. Só que, assim, a gente também está numa lacuna de aprendizagem deles, né? Do melhor momento, que é da reprodução, que é da imitação. Então, por que você não... exatamente. Por que você não apresenta de uma forma leve? E uma forma leve pode ser o brincar direcionado. O que me preocupa é a preparação desses professores, né? Desses tutores. Eu não sei bem como é que chama lá na pré-escola. Porque fazer isso não é fácil. Não é fácil. Principalmente com as demandas de hoje em dia. Você ensinar na pré-escola ou no ensino fundamental é tecnicamente extremamente difícil. E no Brasil a preparação dos professores ela foi, né? Você tem professores ali que não tem preparo nenhum para lidar com criança, não tem conhecimento de como funciona toda a neurologia de uma mente de uma criança e não tem ideia de quais são os métodos que têm que ser utilizados ali para poder induzir a criança àquele tipo de aprendizado. Às vezes sequer aquele professor sabe qual é o objetivo de aprendizagem na pré-escola para aquelas aulas, né? Assim, eu já vivi as duas vertentes, tá? Eu já peguei equipes de professores de educação infantil que, assim, cara,
tem como você ficar com meu filho até o ensino médio? Porque consegue ter essa percepção e já peguei equipes, né, em treinamento que, assim, educação infantil não é só cuidar de criança, né? Não é uma extensão da babá. É um ramo da psicopedagogia também, treinar professores, né? Sim, a gente faz as capacitações. Para entender que o aprender está atrelado à questão emocional, né? Se a criança ela não estiver se sentindo confortável em qualquer situação, ela vai ter um bloqueio da aprendizagem. E às vezes ela não sabe se expressar para isso. Sim. Né? Então a gente acaba trabalhando essa vertente também. E aí, as professoras, elas precisam do quê? Do direcionamento. E aí, aí nessa parte, eu costumo dizer que, sim, qual é o tipo de professor que eu quero dentro do meu estabelecimento educacional, lidando com o meu cliente. Eu entendo que isso é bom, então eu tenho que oferecer essa capacitação. Mas a professora tem que correr atrás. Tem que correr atrás, cada um tem que se formar o seu profissional. Mas a gente hoje vive numa questão... Ainda tem gestor que pensa assim. Temos muitos, né? Difícil, né, esse pensamento, né? É difícil de lidar, né? Mas não é difícil de achar. Hoje em dia se você pega, né, o professor, e às vezes você tem instituições que não entendem que você fechar uma semana, ou fechar um dia, né, e você trazer alguém que seja referência para treinar esse teu professor, você não está dando só conhecimento para essa pessoa que em algum momento vai embora. Você está melhorando o teu produto. E você está criando cultura dentro da escola. Né? De educação, né? Você trabalha com educação, você tem que oferecer educação, conhecimento. E aí, quando você oferta, você tem o teu funcionário mais capacitado, mais fidelizado a você e o teu cliente automaticamente. Eu vejo que na educação alguns gestores têm um pensamento esquisito, no sentido de que, óbvio que uma escola ela tem que ser financeiramente sustentável, senão não tem como ela... A gente não tem essa dúvida. Isso aí não tem dúvida. E ser financeiramente sustentável, no caso da escola privada, ela tem que dar lucro. Se ela não der lucro, não vai ser sustentável. Porque o lucro é que faz reinvestir, que faz a escola crescer, que faz... Não vai só para o bolso do proprietário. Mas, por um tempo, essas escolas focaram muito na gestão financeira, na gestão, em parte, de recursos humanos, na gestão da estrutura, enfim. Tudo muito ligado ao dinheiro. E se pensa pouco, às vezes, no produto. É isso aí. E até na educação, quando a gente usa a palavra produto, tem gente que joga pedra. Mas é. O que a gente trabalha é um serviço, é um produto. E esse serviço ele tem que ser lapidado para gerar valor. Porque quanto maior a qualidade desse produto, mais caro você vai poder vender esse produto no mercado. O valor do produto está ligado ao que ele gera de valor. Né? Então, aqui no Rio e em São Paulo, a gente tem escola de R$14 mil. Porque tem gente que paga, porque é rico. Não, o rico não é bobo. Ele não vai tirar R$14 mil do bolso todo mês para uma escola se ele não acreditar que aquela escola gera valor. E o valor da educação ele é intangível. A depender do que aquela escola gere, R$14 mil não é nada, é barato. Pode ser que você não tenha dinheiro para pagar, mas a geração de valor que ela te entrega é muito maior do que os R$14 mil que você investe. Sim. Então, é isso que me parece que o gestor da educação não entendeu ainda, que a gente está inserido nesse contexto mercadológico também e que o que ele oferece é um produto e que esse produto não gerar valor, não tem valor. Eu tenho uma crítica, né, que eu tenho sempre, a gente tem trocado entre os colegas, que a gente entrou numa sociedade que as coisas gostam de tudo muito florido, né, muito bonito. E não adianta você entregar uma escola onde tem muita coisa florida e não tem conteúdo. Por quê? Porque em algum momento aquela criança vai sair dali. E esse pai, ou esse responsável, né, essa pessoa que investiu o dinheiro dela lá, pode não estar procurando ter o resultado agora. Mas ela vai procurar, quando o filho dela for procurar uma entrevista, vai fazer um concurso, vai fazer um intercâmbio. Não, até no próprio desenrolar da escola, a família percebe. E aí você perde um cliente, porque eu falo que o melhor marketing de escola é o que indique. Você a gente aqui tem muitos condomínios, né? E é muito natural ter alguém que mora no condomínio quando você vê o condomínio inteiro estudando na mesma escola, porque alguém colocou, gostou do serviço e levou os colegas.
Não é pelo outdoor. Eu acho que o que pesa no serviço da escola, claro que um prédio bonito, uma cantina linda, cheia de possibilidades alimentares, etc., isso vai encantar o pai na hora que ele visita a escola. Vai. Pode ser que a escola feche a venda, né, ali, Sim. porque está tudo muito lindo. Mas o dia a dia é que pesa, né? Então o pai vai observar o quê? Se o diretor ele é um cara atento, cuidadoso com a escola e com as crianças, isso ele vai perceber, né? Se a escola comunica à família o que acontece lá o tempo todo. Exatamente. Porque eu acho que um pai ou uma mãe, quando ele descobre, por último, de algo mais grave, porque a escola não comunicou para ele, a escola pode ser linda como for, ela fica feia. E você não renova, né? E se o professor é bom, e isso aí a família observa rápido, porque ela vai acompanhando ali, até pelo que a criança fala, e vai percebendo se o professor é cuidadoso, se o professor ele ensina direito, se o que ele fala é pertinente. E aí não adianta a escola ser linda se todo esse escopo de serviço ele não funciona. Até porque assim, você não entregou durante um ano, você até pode ter vendido e comprado, ganhou a matrícula. Só que você não vai permanecer com ela. E a escola não é uma coisa volante, você não fica mudando de lugares. Em algum momento, se você não entrega um serviço bom, você vai acabar com o teu nicho ali em volta. E aí, com o passar do tempo, você não consegue sustentar. Eu entrevistei uma diretora de uma rede de escolas, é bem conhecida, não vou falar o nome, mas procurei no podcast, vocês vão achar esse episódio. E ela disse o seguinte, que ela disse, a minha escola, ela não é para todos. Eu não quero que seja para todos. E quando o pai nos procura, eu digo a eles, o perfil da minha escola é esse. Você se encaixa nesse perfil? Se não, você não é bem-vindo. Eu quero pessoas que querem esse perfil. Olha que parece arrogância, né? Mas eu vi isso como um sinal de transparência. Né? E assim, hoje a gente tem, e aí eu vou falar um pouco da parte da clínica, né, dos alunos neurodivergentes, a gente hoje tem um grande problema com essas questões, que são, né, em quais escolas estão aptas para a inclusão? Esse negócio da inclusão, eu queria te fazer essa pergunta. O que é estar apto para a inclusão, né? Eu vejo em alguns casos uma necessidade, porque essa palavra inclusão, ela é muito grande. Ela é perigosa, vamos dizer assim. Sim. Ela tem um duplo sentido que, se você não usar ela corretamente, ela pode te encaminhar para um conceito que talvez não seja o mais interessante. Às vezes, tornar a vida de uma pessoa mais simples, mais interessante na convivência, não significa você incluir ela à força em um meio. Sim. Né? Porque a palavra inclusão, ela leva muito a isso, eu tenho que incluir aquela pessoa naquele meio. Às vezes, incluir significa dizer, olha, eu sou diferente, ponto final. E vocês têm que entender que eu sou diferente, porque eu sou assim. E ao assumir essas diferenças, você termina se incluindo melhor naquele meio, porque ao todo mundo saber quais são as suas diferenças, as suas limitações, e vice-versa, porque todo mundo tem limitação. Inclusive, essa pessoa que é diferente, ela tem que entender que o outro pode ser limitado para entender a sua diferença. Então, quando você começa a compreender esse ciclo de entendimento das diferenças, você, ao mesmo tempo, você se exclui, você não está sendo incluído à força daquele meio, e ao mesmo tempo você passa a conviver melhor naquele meio. Me parece que tem uma vertente da inclusão que quer inserir aquela pessoa no meio de todo jeito. Às vezes, por exemplo, há pessoas com diferenças mais graves, vamos dizer assim, mais complexas, que ela não tem como ser inserida em determinadas turmas, porque isso vai ser doloroso para ela. Porque, por exemplo, tem crianças que não vão lidar bem com barulho. Então, o que é melhor para ela? Uma turma com 10 alunos ou uma turma com 30, com 20? Sim. Adianta eu querer inserir essa criança numa turma com 30 alunos, que eu sei que eu não vou ter controle do barulho? Ou é melhor pegar essa criança e colocar na turma com 10 alunos, que eu sei que ali o barulho eu vou ter um controle maior?
né? Um exemplo. Sim. Então, eu vejo muito isso, de querer forçar a entrada, não, porque meu filho é igual a todo mundo e ele tem que conviver em qualquer lugar, com qualquer pessoa, com qualquer grupo, de todo jeito e tal. Não tem um pouco disso, né? Desse entendimento eu costumo dizer que não tem solução fácil para problema difícil. Isso. Não tem. E a inclusão, né, escolar direcionada, ela é um desafio muito grande nos dias de hoje, né? A gente vive uma sociedade onde fala-se, né, que a escola, todas as escolas precisam receber a todos. Uma frase, ponto. E aí, né? E aí, qual é a minha preocupação? E eu estou falando porque eu atendo crianças de múltiplas deficiências, tá? De PC, autista de suporte 3. E aí, o que a gente precisa entender? O que é incluir? Porque às vezes é só segregar. Você está colocando dentro de uma sala, você faz um mundo particular para ela. Fisicamente ela lá. está ali, mas não está incluindo. E aí, assim, é uma segregação, você está dentro do mesmo lugar, mas você não está pertencendo. E gera um sofrimento pior, né? E aí é aquela história do que, assim, o que é de fato? Eu sou a favor da inclusão da seguinte forma, tá? E eu defendo e faço. A gente tem um paciente que ele vai para uma escola regular, né? Ele está... Aí você vai pegar ele e vai avaliar ele pelo cognitivo dele para colocar no pedagógico. Aí você coloca crianças muito grandes na educação infantil porque é o que ela dá conta. Eu sou extremamente contra. Porque gera uma falta de identificação. Né? Não, de identificação, de autoestima. Você não vai estar trabalhando a maturidade e a autonomia dessa criança. Se a gente entende, mas também não adianta eu pegar uma criança que de repente pedagogicamente não acompanha a turma e dar esse livro para ela, para essa criança ficar com material que não faz sentido para ela, em sofrimento, ou rabiscando o material enquanto os outros têm. O que eu defendo eu tenho uma paciente, não vou falar o nome, obviamente, que é síndrome de Down. Ela está hoje, né, vamos lá, no ano do fundamental, e quando eu peguei ela para atender, ela não lia, mas tinha material, vou dar um exemplo, não é isso, tá? Do terceiro ano do Fundamental 1. Não, porque ela precisa ter um material igual a todos para se sentir incluída. Eu falei, não, ela não precisa. Isso. Ela precisa de um trabalho direcionado, só que isso dá trabalho. Então, é melhor, de repente, eu botar todo mundo no mesmo bolo e dizer que eu estou incluindo, e eu não estou, do que falar o seguinte, ela tem que sim estar nessa turma, porque são crianças da idade dela, e a escola também tem uma importância social absurda do convívio e da maturidade. Agora, na parte pedagógica, enquanto esse aluno ali está vendo, de repente, substantivo próprio e comum, eu tenho que estar trabalhando a alfabetização dela. Isso sim é incluir. Mas aí a aula de geografia está falando sobre estações do ano. Estações do ano, ela dá conta. Se a turma está fazendo um projeto, ela pode estar participando desse projeto. Ela está sendo incluída. Mas, quando está fazendo expressões numéricas, se ela está aprendendo adição, ela não pode estar com material de expressões numéricas. Isso gera um outro dilema, né? Por exemplo, você deu um exemplo aí interessante, que pega até o exemplo que eu peguei de você ter uma situação em que você inclui, mas você adapta para que realmente aconteça a inclusão. Essa estudante que você deu como exemplo, ela vai exigir custos muito maiores para a escola. Sim, sim. Né? Porque vai ser um ensino extremamente personalizado. Né? E aí as pessoas precisam parar de romantizar que está tudo bem, que é fácil, que dá para todo mundo fazer. Não é. Isso. E aí a gente tem uma legislação hoje que não prevê isso. Ela simplesmente diz, tem que fazer. Tem que fazer. Né? Se são 10 para 1 ou 1 por 1, as escolas ficam muito nisso. E as escolas privadas, e aí eu vou falar, né, pelas experiências que eu já tive, sofrem muito com isso. Né? Eu acho que todas sofrem, porque o recurso que vem para a pública é igual. Tanto faz o aluno ser neurodivergente ou não, é o mesmo recurso. Então, se um município recebe R$1.000 para o aluno, para o neurodivergente vai vir os mesmos R$1.000. É uma falha. Só que o custo para aquele município, ou para a escola privada também, para incluir aquele aluno neurodivergente, é muito maior.
Sim. Né? Para fazer uma inclusão de qualidade. É maior. E aí, assim, as pessoas romantizam na ideia de que, assim, adaptar material não é você imprimir folha de internet e entregar para a criança. Adaptar a inclusão, ela precisa ser individualizada. Avaliação, material, porque, né? assim, não é porque eu tenho 2 diagnósticos iguais e as pessoas, às vezes, batem muito nessa tecla. Ah, não, mas olha só, um mediador consegue ficar com 4 alunos que, enfim, TDAH ou dislexia. Não, porque ali é todo mundo igual. Não, não é todo mundo igual. O diagnóstico não me equipara as crianças. As demandas são diferentes. Lá na Questione, a gente trabalha com avaliação, né? E às vezes, tanto no nível escolar como no ensino superior, os diretores me procuram e falam: Fabrício, o que é que vocês têm para os alunos com algum tipo de dificuldade e tal? Eu digo, minha resposta é: eu preciso de vocês, preciso que vocês me ajudem. O que ele precisa, né? De ele adaptação? Precisa? Porque tem escola que tem 10% dos alunos com algum tipo de problema. E não é a mesma coisa. Cada aluno é uma coisa completamente diferente, uma necessidade completamente diferente. Então, como é que eu vou criar um sistema que atende a cada necessidade individualmente de cada aluno? Então, é muito provável que não tenha uma solução para isso. A solução é, cada caso, a escola é artesanal, vai ter que construir artesanalmente a solução para aquele aluno, desde o material, a avaliação, etc, etc. E o problema é que o percentual desses alunos está aumentando tanto, e quando era 1%, a escola meio que resolvia. Eu vou pegar aqui, eu vou dissolver esse custo aqui, eu sustento. Mas 10% começa a complicar o orçamento da escola. Então, eu estou vendo aí que governantes têm que começar a pensar em como financiar isso. Sim. Porque senão você vai gerar um custo que vai ter que ser, no caso da escola privada, vai ter que ser diluído entre as famílias que não têm alunos com dificuldade. Então, o preço da mensalidade vai aumentar para todo mundo. Eu acho que isso não deveria ser dessa forma. Acho que dá a César o que é de César, tentar não impactar todo mundo. E no setor público, não está vindo mais recurso por conta desses diagnósticos. Esses alunos estão sendo tratados no setor público como se o custo deles fosse exatamente o mesmo. Então, a gente precisa pensar, né, em como financiar isso. Para finalizar aqui esse tema, Graziele, qual é a diferença, né, dos níveis ali dentro do espectro autista, que é o mais comentado da atualidade? Eu sei que tem suporte 1, suporte 2, suporte 3. Qual é a diferença desses alunos em nível de suporte? Então, os nossos alunos TEAs, né, pacientes TEAs, a diferença da divisão é pela questão do suporte mesmo, né, como a gente diz. Hoje em dia, a gente até lê muito sobre, né, a dificuldade que tem o autista de suporte 1. Por quê? O suporte 1 é aquele aluno, né, vamos falar sobre os alunos, que ele vai dar conta. Só que a que custo ele está dando conta? Ele é quase imperceptível, né? Ele é imperceptível para a massa, mas quem convive percebe, né? O sofrimento na questão social, muitas das vezes, né? Algumas questões que eles são muito estigmatizados como é estranho, é diferente, mas não é. Ele simplesmente vê de um modo diferente as coisas, né? Ele tem percepções, às vezes, muitas questões sensoriais que não são validadas e que ele passa a vida inteira ali calado, mas entregando, mas com muito sofrimento atrelado a isso, né? Porque, assim, eu costumo dizer que, assim, não é natural você viver sofrendo, né? Se é tudo muito doído, se é tudo muito... Você pode estar triste, você não precisa ser triste. E aí, às vezes, você vê as pessoas, né, muito introvertidas, muito em sofrimento. Muitos deles acabam caminhando muito para a depressão, né, porque não conseguem se comunicar e ninguém percebe, né, porque ele não tem uma estereotipia às vezes, ou porque ele é verbal e ele é funcional. As pessoas não conseguem ouvir as dificuldades dele. Muitos deles têm um QI muito alto, né? Sim, às vezes, as suas comorbidades. Inclusive, às vezes se confunde, né? Às vezes, altas habilidades com... Crianças com QI muito alto, às vezes o médico os especialistas ficam na dúvida se
se está no nível 1 ali do autismo, se É altas habilidades. você é só super... E que, para mim, me preocupa mais, tá? Principalmente na área da educação, eu acho que a gente tem que ter um olhar muito grande para as altas habilidades. Se fala-se muito, né? Eu acho que tem que se falar cada dia mais, né? Sobre todas as neurodivergências, né? A gente hoje tem uma pauta muito maior pelo TEA, tem a síndrome de Down, a gente tem PC, a gente tem Tourette, a gente tem infinitas síndromes, né, também acopladas, só que pouco se fala das altas habilidades. E as altas habilidades, ela sempre foi vista como um case de sucesso, né? Meu filho tem altas habilidades, é mais inteligente do que todo mundo. Não é assim. Como o terapeuta falando, a criança que tem altas habilidades, ela precisa de um suporte ainda muito maior, principalmente emocional e social. Tem um livro, não sei se você leu, do Malcolm Gladwell, que acho que foi o Outlier, no português é Fora de Série, que ele conta, um dos cases que ele conta no livro, eu acho que foi no Outlier, mas se não foi no Outlier foi em outro do Gladwell. Ele conta uma pesquisa que foi feita nos Estados Unidos, acho que com 700 estudantes com QI acima de 140, eu acho, os gêniozinhos, né? Pegaram esses estudantes e colocaram numa escola separada só para alunos com altas habilidades. E ao mesmo tempo eles pegaram também centenas de estudantes com QI médio, que eu acho que era entre 100 e 110, uma coisa assim, e acompanharam durante tipo 30 anos esses estudantes. Foi um estudo gigante. E no final eles foram verificar quem tinha tido mais sucesso no âmbito profissional e sobre outros aspectos pessoais. E se descobriu que o resultado final foi exatamente o mesmo. E o estudante que tinha o maior QI de todos para a época, acho que é um dos maiores QIs da história da humanidade, acho que era 180, 190, uma coisa assim absurda, maior do que o de Einstein. Esse não teve sucesso nenhum. Exatamente. Estava na miséria, cheio de problemas, etc. A nossa educação, ela não está preparada para altas habilidades, porque assim, o aluno que tem dificuldade, todo mundo sabe onde ele tem que chegar e só vai puxando. Agora, você ter um aluno com altas habilidades aqui, onde você tem um núcleo, né, mediano, que você tem uma base para você trabalhar, como é que você mantém essa pessoa interessada, motivada, sem tirar ele da maturidade? Ele não percebe, às vezes, o mundo como as crianças da idade dele. Então, ele tem um problema, às vezes, muito social, né? E se você não é bem socialmente, ninguém é feliz sozinho. Assim, quando a gente pensa em inteligência, o QI é só um tipo de inteligência. Sim, e hoje em dia... Inteligência emocional, inteligência social, que são outras inteligências que pesam no resultado final. Eu fiz orientação vocacional de alguns alunos durante um tempo, né? E uma outra coisa é certa, você pode ter uma bíblia, assim, de currículo. Hoje em dia as empresas contratam por dinâmica em grupo e às vezes você tem muito conhecimento e você não sabe lidar com o outro. E quem vai ficar na vaga? É quem sabe lidar com o outro. A gente precisa dessa troca com os pares. Então, assim, as altas habilidades é uma comorbidade que às vezes aparece junto com o TEA e que dificulta ainda mais, porque assim, você já tem uma questão social, muitas das vezes, né? E ainda tem a questão do não pensar tanto quanto o outro, que ainda dificulta mais. Então, assim, o TEA de suporte 1 nas escolas, eles precisam ter um olhar maior. Né? A gente precisa se preocupar. A gente, às vezes, só se preocupa com um aluno que dá muito trabalho. E aquele aluno que também não dá trabalho nenhum? E o suporte 2, como é que é? O suporte 2 é o aluno que não consegue, a gente já percebeu que ele não dá conta sozinho, mas ele consegue ser funcional na autonomia dele do dia a dia. Né? É aquela criança que vai conseguir fazer ele consegue fazer a parte da higiene pessoal dele, ele consegue lidar com o outro, mas ele precisa ter alguém ali, né, monitorando, direcionando. Então, ele consegue desempenhar as funções, mas com um certo nível de sofrimento. Sim. E aí você tem que fazer as intervenções terapêuticas. De vez em quando, tá ali, mas não é monitoração contínua. Ele consegue dar conta. A gente precisa entender mais a questão. 2 tem que ter uma supervisão mais focada. E assim, o grau 2 de suporte, né? As pessoas precisam entender que, assim, a intervenção terapêutica, né, ela é fundamental. A escola não substitui terapia e terapia não substitui escola. Né? Tem que ser um conjunto junto com a família. Por quê? Porque o suporte 2 você vai motivar
né, essa autonomia dele para que ele possa, né, saber, é a questão das vezes do controle inibitório, ele é mais impulsivo, né, e aí às vezes você precisa estar levando ele ali para interagir, entender como é que é a questão social, então a gente tem esse cuidado, você percebe que ele precisa mais de ajuda, que ele ainda não dá conta sozinho. E o 3? O autista 3 de suporte, né, às vezes ele se precisa de estar acompanhado, ele precisa de um monitoramento. O 3 é aquele nível já que ele não consegue se comunicar? A questão, a maioria deles, a maior questão é a comunicação, né? É a questão social. Muitos deles não são verbais. Assim, né? tem um não verbal. A maioria, assim, né, do suporte 3 tem, às vezes, dificuldade de comunicar. E aí eu acabo, para fechar também, trazendo a questão da tecnologia, que é a tecnologia na sala de aula, ela é um problema. Mas, por exemplo, para comunicação alternativa, ela é uma ferramenta maravilhosa. Tem aplicativos para isso. Aplicativos, e a Fono, né, a área da Fono trabalha a questão da comunicação alternativa com autistas de suporte 3 que não são verbais, mas que se comunicam maravilhosamente bem pelo comunicador. Que eles trazem a vontade, eles percebem o meio e isso gera uma autonomia. Do eu quero comer, eu quero ir ao banheiro, eu quero... Entendi. Então, vocês usam o termo não verbal, não é porque ele não se comunica, mas é que ele não se comunica verbalmente. E as comunicações são infinitas. E algumas coisas, né? E existem a comunicação alternativa de baixo custo e de alto custo, né? Nas escolas públicas, por exemplo, que às vezes a gente percebe que tem a questão financeira impactando, existe uma comunicação de cards, que são pranchas de comunicação que podem ser utilizadas, né? Que tem um custo muito mais baixo, é uma impressão, às vezes plastifica, e você lida com essa criança, né? Para que ela possa se comunicar, né? E aí a gente consegue atender de forma melhor, né, para que eles possam buscando mais autonomia e tudo mais. Legal. Graziele, o tempo passou rápido aqui. Já passei no horário. Né? Falar, gente... Aprendi muito aqui hoje. Obrigado aí pela entrevista. Obrigada. E eu deixo o microfone aberto para você divulgar suas redes sociais ou algum projeto que você queira. Hoje, né, eu atendo na clínica, né, eu trabalho com crianças diretamente com avaliações psicopedagógicas na clínica Recon. E trabalho também com atendimento particular, né? Eu vou divulgar meu Instagram, @GrazieleSoares, né? Não é nada tão voltado, mas eu troco muito sobre o meu trabalho lá, mas não é um Instagram só de trabalho. Eu costumo dizer que a gente gosta de se identificar com a maternidade, né? E eu falo que a minha primeira profissão é ser mãe. Então a gente vai trocando lá dúvidas, eu vou trazendo algumas curiosidades. E hoje eu migrei de carreira, né? Então hoje eu estou 100% clinicando, mas ainda com muito acompanhamento escolar. Então eu faço acompanhamento dos meus pacientes todos com a escola, sempre aponte muito assim. Faço alguns atendimentos às escolas, treinamentos de professores, né, reuniões, e estou super à disposição. Muito obrigada pelo convite, também aprendi muito. Tem algumas coisas que a gente precisa sempre refletir e trocar com quem vivencia, né, sempre enriquece. Boa, obrigado. Obrigada. É isso aí, pessoal. Até o próximo episódio do podcast Educação em Foco. Tchau, tchau. Tchau.